Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de história, conforme o planejamento de hoje. Nós vamos da página 45 até a página 49, finalizando aí o nosso capítulo 3 de história, tá bem? Peço que vocês prestem bastante atenção para poder entender um pouquinho da matéria, finalizar. E hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura portuguesa, da cultura africana, da cultura indígena, que tem influenciado, que influenciou e influencia até hoje, né, a nossa cultura brasileira, tá bem? Começando aí na página 45, olha lá, atividade número 7. Elabore um quadro, um resumo, comparando as influências das culturas portuguesas e africana na nossa sociedade. Então, gente, aqui nessa página 45 nós temos um quadro, tá bom? No qual você vai colocar do lado esquerdo as influências da cultura portuguesa e do lado direito as influências da cultura africana. Que são essas culturas, gente? Nós já vimos aí nos capítulos anteriores, nas atividades anteriores, que os portugueses, os africanos e os indígenas têm uma grande influência na nossa cultura hoje. Se nós temos uma cultura de uma religião, de uma língua, de um idioma, de uma música, de uma dança, de uma culinária, de um idioma, como eu já falei, cantigas, lendas, jogos, é tudo influência desse povo que vieram no início para cá, para colonizar o Brasil e aqui ficaram. E por aqui ficaram e deixaram aí as suas influências culturais que a gente tem hoje, tá bem? Então, assim, eu trouxe aí alguns resumos, né? Algumas coisas que os portugueses influenciaram na nossa cultura. Então, assim, os portugueses, eles influenciaram na língua, né? Eles influenciaram na religião, tá? Nós temos aí a lenda, a dança do Bumba Meu Boi, foram eles que trouxeram. O fandango, também, que é uma dança, eles trouxeram para nós também essa influência. A farra do boi, tá? Eu até brinco na sala de aula, olha a farra do boi, né? Quando tá muito barulho. Mas essa farra do boi de fato existe, tá bom? E quem trouxe foram os portugueses também, de lá para cá. O nosso folclore, por exemplo, os portugueses também influenciaram, como a cuca do sítio, o bicho-papão, a lenda do lobisomem. Olha lá, já tem várias influências aí que a gente cultua até hoje, né? Que muitas vezes a gente brinca, muitas vezes a gente conta a história, ou percebe-se que tudo isso é de influência portuguesa, tá bom? Alguns jogos também de influência portuguesa, jogos e brincadeiras, eles trouxeram para cá também, no qual as crianças brincam também até hoje, tá? Que virou cultura nossa. A lenda do lobisomem, né? Eu já falei. E as cantigas, tá? Cantigas de roda, né? Então, assim, também teve grande influência portuguesa aí na nossa cultura. Então, gente, todos esses tópicos que eu falei são coisas que os portugueses trouxeram para cá, coisas não, né? Isso é cultural, são culturas que os portugueses trouxeram de lá da Europa para cá e até hoje a gente faz uso, né, dessa cultura, no caso nós brasileiros, né, na nossa cultura aí brasileira, tá bom? Então, assim, essas foram algumas culturas que os portugueses influenciaram, né, para nós, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês pesquisem, tá bom? Tá bem facinho, você vai colocar lá, influências da cultura portuguesa no Brasil. E vai vir um monte de coisa. E aí você vai preencher aqui do lado esquerdo toda essa tabela, tá bom? Agora, influências da cultura africana também foram várias. Dança, música,
religião também, a culinária, gente, o idioma. Então, assim, muitas influências nós tivemos aí na cultura africana, né? Com a chegada dos escravos para cá e depois da abolição da escravatura também, que eles foram expondo mais ainda, né? Ficaram livres, né? Para expor mais ainda a cultura deles. E de fato hoje nós usamos muito essa cultura, não é alguma, são todas as culturas africanas que a gente tem no nosso meio e nós usamos, né, brasileiros como nossa, né, virou nossa cultura também, né. Tem lá o jogo de capoeira que nós vimos, né, que é de grande influência aí africana, a comida feijoada, como nós vimos nos capítulos anteriores, né, o tal do acarajé também, veio da África, né, então assim, uma das comidas, né, a religião, o espiritismo, também é de cultura africana, né, alguns idiomas, assim, as nossas palavras, a maioria delas tem influência africana. Então eu peço para que vocês também pesquisem na internet influência da cultura africana no Brasil. E vai vir muitas coisas e vocês vão anotar aqui uma por uma, tá bom? Que vocês encontrarem aí na internet, tá? Gente, aqui eu fiz um pequeno desenho para que vocês entendam mais ou menos o que é essa influência, tá? Então, aqui a árvore, eu fiz uma árvore, né? Tentei fazer. O Brasil, tá bom? O Brasil representa essa árvore, tá? E nessa representação, nós temos a raiz portuguesa, que alimentou e alimenta, né, a cultura brasileira. Nós temos a raiz africana, que alimentou e alimenta até hoje a nossa cultura brasileira. E nós temos a raiz indígena, que alimentou e alimenta até hoje a nossa cultura brasileira. Então, nós temos três culturas, tanto portuguesa, africana e indígena, em uma que virou o quê? A cultura brasileira, ok, gente? Então, é mais ou menos isso, tá? São três culturas que foram grandes influenciadoras para a nossa cultura hoje, que virou o Brasil, tá bom? Então, muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, muitas brincadeiras, muitas músicas que a gente canta, o folclore, a religião. Então, todas essas coisas, gente, tiveram influência dessas três raízes que formaram aqui o nosso país, chamado Brasil, ok? Então, pesquisem e coloquem um por um aqui nesse quadro cada influência aí que a cultura portuguesa trouxe para nós e cada influência que a cultura africana trouxe para nós, tá bem? Vamos lá para a nossa próxima página, página 46. Na página 46, gente, ele vem trazer um quadro do Debré, tá? Olha lá, que vem retratar um pouquinho de como os escravos, né, foram discriminados e segregados durante muito tempo, tá? Então vamos lá. Por quê? Porque trouxeram isso para nós aqui. Porque as próximas páginas vocês vão precisar pesquisar também, né? Referente a algumas situações que até hoje nós vivemos, né? No nosso país e no mundo, tá? Então eu vou dar uma lida para vocês, ó. Os negros, durante muito tempo, foram discriminados e segregados, isto é, afastados da vida social. Então, assim, ninguém queria ter convívio com os escravos e mesmo depois da libertação, da Lei Áurea, a sociedade em si, ela não queria ter contato, não queria, né? Porque o negro, ele era considerado como se ele não fosse filho de Deus na época, né? E era bem assim mesmo, era muita discriminação, né? E até hoje, né, gente? Se a gente for observar aí os fatos, relatos nos jornais, a gente percebe que, infelizmente, essa segregação e essa discriminação, ela existe até hoje, né? Então, vamos lá. Eles só serviam para o trabalho e eram tratados como animais. E é bem esse termo mesmo, né? O negro, ele era tratado somente para
trabalho, e trabalho este escravo, não tinha remuneração nenhuma, e eram tratados como animais, tá bom? E quando surgiu a Lei Áurea aí da libertação dos escravos, todos os negros, né, todos os escravos foram deixados à margem, né? O que é a margem? Eles não tinham emprego, eles não tinham como se sustentar, né? E tiveram que morar nas encostas, né? Que hoje nós chamamos as encostas de comunidade, as favelas, para eles poderem ter um lugar, né? A sociedade, geralmente, né? Os nobres ficavam sempre na cidade e os escravos, né, libertos, os negros, eles viviam nas encostas, nos morros mesmo, né? E por eles se deram aí as primeiras favelas no Brasil, tá bom? Então foram deixados à margem, sem comida, sem eira e nem beira, não ofereceram trabalho para eles, enfim, muitos morreram de fome, outros tiveram que ir para a vida marginal para poder se sustentar, enfim, muitas coisas, né? Quando a gente voltar para a sala de aula, a Pro vai revisar melhor esse assunto com vocês, tá bom? Mas por hora, só para vocês ficarem sabendo um pouquinho, era isso mesmo, tá? Eles foram afastados da vida social com os nobres. Então, assim, os nobres, depois da libertação, não queriam ter contato nenhum, tá bom? Porque para eles os negros só serviam para o trabalho e para serem tratados como animais, infelizmente, tá bom? Olha lá. Então, vocês observem bem os quadros, olha lá, tá? Então, nós temos aqui um quadro do Debré, que tá até na Pinacoteca de São Paulo, ele mostrando aí como que era esse tratamento, tá? Só serviam para o trabalho, eram tratados como animais. E aí, gente, vem aí nossa atividade, ok? Olha lá. Entreviste pessoas de suas relações e anote suas ideias sobre o assunto. O que você vai fazer? Você pode entrevistar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu irmão, mas pessoas mais velhas, tá bom? Para falar um pouquinho, debater aí sobre o preconceito racial na nossa sociedade atual, no nosso país e no mundo, tá bom? Então você vai fazer a pergunta para a pessoa e ela vai responder e você vai escrever o que ela responder. Olha lá. Primeira pergunta, para você, o que é preconceito racial? A pessoa vai responder e você vai responder aqui, você vai escrever aqui, tá bom? Vamos lá, página 47, olha lá. Segunda perguntinha. Você acha nos dias de hoje ainda é possível perceber o preconceito contra o negro no Brasil? Aí a pessoa vai responder se ela percebe que existe esse preconceito ou não, sim ou não, e por que ela acha possível perceber esse preconceito, ou porque ela acha que não tem preconceito mais no nosso país, tá bom? Então, você vai colocar o que ela responder aqui, tá bem? Vamos lá. Você já presenciou alguma situação em que houve preconceito racial? Se sim, aí você pede para a pessoa relatar qual situação você já viu, por exemplo, que existia um preconceito racial. Bom? Quarta perguntinha. Hoje em dia, por lei, o preconceito racial é um crime inafiançável, ou seja, não se paga. E pode ser denunciado. Você acha correta essa lei? Sim ou não? E por que você acha correta essa lei? Então, você vai fazer essas 4 perguntas, gente, para o adulto aí que você escolher, tá bom? E vai colocar a resposta desse adulto aqui no livro, tá? E aí, quando a gente chegar em sala de aula, se Deus quiser, em setembro, nós vamos debater esse assunto, tá bom? Porque é o que pede aqui, ó. Olha lá. Após leitura das entrevistas, ou seja, essas perguntas, discuta com seus colegas a situação do preconceito racial no Brasil. Como se sente as pessoas discriminadas e as medidas que são tomadas nos dias de hoje para combater a discriminação racial, tá bom? Então, vocês vão somente responder
essas 4 questões aí com o adulto da sua casa, tá bem? E chegando em sala de aula, nós vamos debater um pouquinho sobre esse assunto usando esse último tópico aqui, tá bem? Vamos lá? Página 48 agora. Gente, a página 48, depois das perguntas aí que vocês fizerem, tá pedindo um texto, mas é um texto coletivo, com as conclusões sobre o assunto sobre a discriminação racial, e anotar nas linhas abaixo, tá bem? Então, essa página, gente, 48, vocês não vão fazer, tá bom? Vocês vão deixar para fazer comigo em sala de aula, porque nós precisamos debater essas perguntas para poder criar-se um texto, tá? Então, eu prefiro que vocês deixem para que a gente possa debater em sala de aula e fazer realmente o texto no coletivo, tá? Somente no coletivo, depois a gente debater aí essas questões, tá? Então, é importante que vocês façam as questões, as perguntas, pesquisem, perguntem para um adulto, tudo sobre a discriminação racial, e aí chegar em sala de aula, nós vamos debater essas questões, debatendo essas questões, aí nós vamos criar o nosso texto, tá bom? Então, essa página vocês não façam, que é a página 48. Nós vamos fazer em sala de aula, tá bem? Vamos lá para a página 49 e encerrar por enquanto esse capítulo 3 aqui de História. Vamos lá. A página 49 vem pedir o quê? O cartoon é a arte de representar por meio de desenhos em quadrinhos fatos da sociedade de forma crítica. Lembra? Ontem eu expliquei um pouquinho para vocês fazerem um cartoon e sempre de uma forma humorada e crítica, tá bom? Isto é, discutindo atitude, tá? Elabore em dupla, só que vocês estão sozinhos, vocês vão fazer sozinho, tá? Um cartoon sobre o tema discriminação. Então, vocês vão fazer um cartoon, um desenho, né? Aqui nessa página, em dupla, não tem como, individual, mas de forma crítica, tá bom? Esse cartoon sobre o tema discriminação, tá bem, gente? Então, assim, você vai pensar, vou dar 2 questões aí para vocês pensarem. Vocês acham correto? Sim ou não? A discriminação racial? A discriminação racial no meio de nós? Não só a discriminação racial, né, gente? Mas a discriminação num todo, né? Hoje a gente vê tanta discriminação com muitas coisas, com muitas pessoas. É certo isso ou não? Aí você vai pensar se você concorda ou não com essa discriminação. E se você não concorda, você vai fazer um cartoon aqui, ó, com algum desenho falando chega de discriminação, pare com a discriminação, né? Você pode fazer aí. Bom, eu já pensei num desenho, num cartoon aqui já, mas eu não vou falar para vocês não, vou deixar vocês falando, pensando um pouquinho, né? E aí vocês podem fazer um cartoon, não precisa ser um monte de desenho, tá? Um desenho só, representando aí, no caso, se você não concorda com a discriminação, e pare com a discriminação, chega de discriminação, qualquer coisa desse tipo, tá bom? Fazendo um desenho representando esse chega, pare. A discriminação, gente, muitas vezes é falta de respeito, né, com o ser humano. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? A falta de respeito é o que tem tornado aí a nossa sociedade um caos, um caos. Nós temos que respeitar os outros, independente das diferenças dele. Nós não somos melhor que ninguém, né? Somos todos iguais, né? Vamos falar assim, né? E se a gente começa a discriminar, a faltar com respeito, aí vira esse caos que tá hoje a sociedade, infelizmente, tá bom? Então pense num cartoon bem bacana aí, um desenho bem bacana para vocês fazerem aqui na página 49, tá bem? E a página 48, que é o texto que vocês vão ter que elaborar, mas nós vamos elaborar no coletivo, ó, já vou deixar bem claro, esse texto eu não vou deixar vocês fazerem sozinhos. Nós vamos elaborar no coletivo, depois de debaterem aí essas perguntas que vocês irão fazer
com um adulto na casa de vocês, tá bem, gente? Então, por hoje é isso, tá certo? Façam as pesquisas, vejam as influências da cultura portuguesa, da cultura africana, a pesquisa sobre a discriminação racial, tá bem? Deixem prontinho, faça o cartoon, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou disponível aí para vocês pelos meios de comunicação nosso, que é o WhatsApp, tá bem? E aí a gente vai se falando, tá? Um beijinho a todos, bons estudos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.